Nós temos esse dilema diário. O paciente crítico, ele vai ter uma dúvida normalmente de em que posição o paciente está da curva de Frank-Starling, se ele vai se beneficiar ou não de volume com incremento de débito cardíaco, certo? Então vamos lá. Focos diferentes para cenários diferentes de choque. O paciente hipovolêmico, francamente hemorrágico, uma diarreia, vômito incoercível, você tem ali não muita dúvida que ele está hipovolêmico pela história clínica, né? Chegou um baleado, chegou um paciente que tomou um tiro, enfim, uma facada, você vai ressuscitar mais agressivamente, né? Usar protocolo de transfusão maciça, uma hemácia para um plasma, para uma plaqueta, etc. Você tem vários protocolos que vão guiar a hipoterapia. Contudo, o paciente que está há muito tempo na UTI é o paciente mais difícil de determinar essa nuance da volemia. Nem sempre edema quer dizer hipervolemia. Às vezes o cara está inchado, mas com intravascular depletado. Então isso é importante, você fazer uma avaliação mais detalhada. Não é nada mais interessante do que fazer um ultrassom e avaliar a volemia dele com a ultrassonografia. Esse estudo de Debaquer, Daniel Debaquer, ele de 2013 já fala com propriedade que o ecocardiograma está ali na base para a definição da fisiopatologia do choque. Esse é um trabalho de revisão de choque e que ele chama a atenção essa importância do ecocardiograma para determinar o tipo de choque do paciente. E agora, mais recentemente, nessa década, ele também publicou outro estudo que tenta usar o ultrassom para guiar a terapia de ressuscitação volêmica. Vejam aqui que aquele paciente com disfunção miocárdica, ele vai subir mais rapidamente a água extravascular pulmonar. Ele vai fazer congestão mais rapidamente. É diferente quando o paciente tem infunção cardíaca normal. Ele consegue se adequar melhor e vai desenvolver mais tardiamente esse aumento da água extravascular pulmonar. Outro dado importante também é a presença ou ausência de hiperpermeabilidade, o aumento da permeabilidade vascular e o aumento da pressão intratorácica. Isso também pode levar o paciente a ter água extravascular pulmonar aumentada, uma vez que se aumenta a permeabilidade, uma vez que se aumenta a pressão venosa intratorácica. Então, esses pontos são importantes para você avaliar na conjuntura do paciente. Então, o paciente que tem água extravascular pulmonar aumentada, né, está em congestão, o que a gente vai ver? A volemia dele. Se a volemia estiver baixa, ele pode ter ali, na verdade, aumento da hiperpermeabilidade pulmonar, por uma inflamação, uma SARA, uma pneumonia broncoaspirativa, etc. Tal. Se ele tiver uma volemia normal, você tem ali ou um déficit de função cardíaca ou o aumento da permeabilidade, uma hiperpermeabilidade pulmonar. Ou se você tem ali hipervolemia, você pode ter a presença ou não de disfunção cardíaca associada ao caso. Essa meta-análise da JAMA tentou responder essa pergunta, que interessante, foi em 2016 esse estudo, uniu 50 estudos de melhor metodologia, né, para poder responder essa pergunta. Será que esse paciente hemodinamicamente instável vai responder a infusão venosa de fluido, bolos de fluido? Então, o que a meta-análise concluiu? Primeiro, parâmetros estáticos e exame físico é pouquíssimo acurado para predizer uma resposta a volume. Não quero dizer aqui que você não examine o seu paciente, né? A determinação do choque necessita de um exame físico adequado. Mas para guiar a ressuscitação volêmica, a PVC, a PAOP e o exame físico são pouco acurados. É como se eu estivesse atirando e desenhando o alvo depois dos tiros, né? Então não é ideal. Se a gente avaliar uma metodologia que é diferente do ultrassom, como a avaliação do contorno de pulso, já muito conhecida há muitos anos na terapia intensiva, né? Tem mais de 20 anos o pessoal utilizando essa metodologia, que nada mais é do que a variação da pressão de pulso, né, acima de 13%, como preditor, e desenhando aqui a curva de Frank-Starling, a gente vai fazer acima desse ponto de corte de 13% a nossa resposta ou não a fluido. Tem alguns limites essa técnica. O paciente tem que estar em completa anestesia, como está esse gatinho aqui, sem respiração espontânea, sem arritmia, sem esforço respiratório, com volume corrente de 8 ml por quilo. Tem até estudos sugerindo gatilhos diferentes para volumes correntes menores, do próprio Daniel Debaquer. Então, é uma metodologia que, hoje em dia, na UTI, onde a gente ceda cada vez menos, a gente quer o paciente em PSV, a gente tem exceção à nossa regra, a gente tem usado pouco essa metodologia da variação de pressão de pulso. Certo? Então, ultrassom neles. Vamos fazer ultrassom, né? Vamos falar de ultrassom e vamos fazer ultrassom. Quais são as possibilidades de ultrassom para avaliação de volemia e fluidorespividade? A cava, método muito legal para quem tem ventilação mecânica, quem está entubado, né? Quem tem ventilação mecânica é muito validado, vários estudos já compararam isso. Então, a respiração, a variação da cava com a respiração, é um estudo interessante que faz
essa comparação de variabilidade, de colapsividade da cava. Então, cava inferior é um método interessante com ultrassom. A gente utiliza o ciclo respiratório como parâmetro e a variabilidade do ciclo respiratório com a cava. Então, como é que é isso? A gente faz o ciclo respiratório, pega o índice de colapsividade. Então, a cava inferior com ultrassom, a gente pode fazer essa avaliação de volemia através do diâmetro da cava, com o ciclo respiratório, inspiração e expiração, vê o índice de colapsividade e determina se o paciente é ou não fluido responsivo. Normalmente utilizamos o corte de 18% para determinar a fluido responsividade aqui na cava. Então aqui você vê uma cava fixa que pouco varia e aqui embaixo uma cava com ampla variabilidade, bem sequinha. Então aqui você não tem dúvida de que existe uma variabilidade significativa. O método que eu mais gosto é o método da elevação passiva das pernas. Em que consiste isso? Você pegar o paciente que está na posição semi-recumbente a 45 graus, abaixar a cabeceira, levantar as pernas por 60 segundos a 90 segundos. E aí a gente vai usar a capacitância venosa dele para fazer o teste de fluido responsividade, né? Vai ali 200, 300 ml de sangue e a gente avalia o VTI na base, no 0 e 1 minuto ou 1 minuto e meio depois. Então esse método ele é aprovado tanto para ventilação mecânica como para ventilação espontânea. Por isso que é o que eu prefiro. E tem outra vantagem. Você não faz volume, você usa a capacitância venosa do próprio paciente. Então esse método é bem legal por conta disso. Então algumas perguntas precisam ser respondidas na fluido responsividade e na terapia de expansão volêmica com choque em geral. Primeiro, o paciente precisa de fluido, ele está chocado, ele tem alteração de consciência, ele tem alteração de pele, tem preenchimento capilar aumentado, ele tem oligúria, então existe ali um problema, nós temos que tentar resolver. Volume vai resolver, qual é a sua meta com fluido? Primeiro determine o seu problema, você tem um lactato alto, uma oligúria, você quer melhorar o tempo de preenchimento capilar, quer melhorar a pressão, determine sua meta e faça o volume tentando buscar a sua meta. Com sua meta, para de hidratar. Tá? Segunda questão importante, é fluido responsivo? Como para dizer? Ele melhora 10 a 15% de índice cardíaco com o fluido, então a gente vai usar a elevação passiva das pernas e vai tentar medir o débito cardíaco antes e após. Seria a minha sugestão. É seguro fazer, então a gente vai avaliar agora extravascular pulmonar, se esse paciente tem padrão B predominante, se tem monitores que nos dão essa água extravascular pulmonar, se está muito alta, se está já hipoxêmico. É seguro fazer nesse sentido, de que você pode agregar hipoxemia. Na fase de platô da curva de Frank-Starling, ele não vai ganhar débito e vai acumular mais água extravascular pulmonar. Né? Quais são as ferramentas que você tem? Ultrassom pulmonar, monitores que nos dão a água extravascular pulmonar, como os monitores da Edwards, por exemplo, o EV1000 e outros. E qual o líquido fazer? Essa questão é mais fácil. A gente tem usado, na verdade, cristalóide em detrimento do colóide. E vamos usar eco e ultrassom juntos. Então aqui uma outra forma de avaliar essa questão, que é a curva de Frank-Starling no paciente com disfunção ventricular versus um paciente com função ventricular normal. Eu trago esse slide também para mostrar que esses pacientes são taxados como nunca se deve fazer volume. E, na verdade, existe aqui uma pequena janela em que eles vão se beneficiar de fluido. A curva deles se achata mais rápido, vocês veem, em comparação a um paciente com curva normal de função ventricular. Mas existe aqui um gap de benefício em hidratar. É aquele paciente frio e seco, por exemplo, né? Que chega hipovolêmico e com baixo débito. Aí você vai fazer um pouquinho de volume. Então vejam aqui esse paciente. Esse paciente tem uma função ventricular normal. Ó, esse corte é o corte paraesternal eixo longo, então ele bate aqui completamente normal. Esse é o paciente normal. Virei aqui para o eixo curto, tem um coração normal. Agora veja esse outro extremo aqui. Olha como esse paciente está hiperdinâmico. Esse paciente batendo vazio. Esse aqui é um paciente que a gente chama de extremo de volemia, para hipovolemia. Ele tem esse sinal que chamamos do kissing walls, as paredes do ventrículo se beijam, se tocam. É um sinal de hipovolemia extrema. Só vendo isso aí você já determina essa possibilidade. E esse outro caso, aqui o paciente com miocardiopatia dilatada, um ventrículo bem grande. Esse paciente ele tem disfunção ventricular severa e ele pode então estar em risco, né, de desenvolver um ventrículo direito normal, está em risco de desenvolver aumento da água extravascular pulmonar mais rápido e tem um gap pequeno de benefício na curva de Frank-Starling. Esse estudo interessante mostrou no modelo animal que o volume sistólico e o delta de VTI, o delta, né, de variabilidade do VTI, eles são inversamente proporcionais à medida que o volume sistólico cai. Ele foi submetido a uma sangria, o animal sangrou aqui 30 ml e o delta VTI foi subindo, né, ao decorrer do sangramento, foi subindo, então ele começou a variar bastante o delta VTI, até um pico aqui de perto de 40%. Então, após a hidratação desse paciente, ele voltou a ter ganho de volume sistólico
e voltou a ter queda do delta de VTI para o VTI basal. É a variação de menos de 10% aqui de VTI. Então aqui comprova a nossa tese de que essa variação do volume sistólico, essa variação do VTI, né, acontece no estado de hipovolemia. Aqui, novamente, colapsividade da cava. Veja esse caso. Aqui um paciente com a cava totalmente colabada e aqui com um paciente com a cava dilatada e fixa. A gente pode abrir mão do modo M, que é aquele modo unidimensional que avalia única e exclusivamente o que está em cima desse traçado aqui do ultrassom, tá? A gente vai colocar o ultrassom aqui a mais ou menos 2 centímetros da entrada do ato direito, mais ou menos aqui. Então a gente vai colocar o modo M e ele vai me dar essa variabilidade ao decorrer do tempo. Veja que aqui, visivelmente, a olho nu, você percebe que a cava colaba. Então, a gente confirma aqui com o ultrassom e o modo M. E nesse outro caso, você fica mais difícil de determinar se tem uma variação de 18%. Você coloca o modo M e mede o volume máximo, o diâmetro máximo, desculpem, o diâmetro mínimo, e determina se ali tem maior que 18% de variabilidade para determinar se vale a pena ou não fazer fluido nesse paciente. Tá? Então aqui novamente, onde é que é feita a medida, mais ou menos a 2 centímetros da cava. E como é que se calcula esse índice de colapsividade? É o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo dividido pelo diâmetro máximo vezes 100. O valor é 18%, tendo essa possibilidade de variabilidade acima de 18, você tem ali autoridade para fazer volume e monitorizar. Né? Monitorizar tanto o débito cardíaco, você pode fazer o VTI, medir o débito, e monitorizar o seu ultrassom pulmonar, por exemplo, e ver se o padrão predominante ainda é A. Então aqui uma cava dilatada, com pouquíssima variação. Você tem dúvida, você liga o modo M e você vê essa variabilidade, como tem aqui nesse caso. Ó. Aqui também tem uma variabilidade a olho nu, liguei o modo M, e aqui eu visualizo que há realmente variabilidade acima de 18%. Eu vou pausar, vou medir e fazer o cálculo. Aqui, novamente, uma avaliação do paciente com passive leg raising. Aqui ele fez uma avaliação 0 e 90 segundos após a manobra de passive leg raising para predizer se esse paciente vai responder a volume. Nesse caso, os pacientes estavam em ventilação espontânea e teve uma acurácia interessante, né? A curva de estatística próxima aqui dos 100%, 90% de especificidade, sensibilidade e especificidade para a variação de VTI. Nesse outro estudo, ele utilizou uma expansão com um pouquinho de volume chamada Mini Fluid Challenge e avaliou o VTI em 0 e VTI a 1 minuto, certo? Pacientes em ventilação mecânica. Usou Doppler pulsado, mediu o VTI, fez lá, churou seu VTI bonitinho, antes e depois, 0 e 1 minuto, após a expansão, e aí determinou se o paciente tem ou não a variabilidade de 10 a 15%. Se você quer ser mais rigoroso, use 15%, aí você vai ser mais rigoroso na hidratação. Aqui interessante essa comparação entre o VTI, você desenhar o VTI, seria esse lado de cá, versus colocar apenas um pontinho na velocidade máxima do pico aórtico. Olha como são semelhantes, né? A variabilidade do VTI e a variabilidade do pico de velocidade máxima aórtica. Então esse estudo aqui veio para trazer exatamente isso, variações de velocidade máxima aórtica para determinar a fluido responsividade desses pacientes. São pacientes com ventilação mecânica, sedados, com função sistólica do VE preservada, fez uma expansão volêmica também pré e pós com essa avaliação. Como é que é feita a avaliação? Pico máximo menos o mínimo, dividido pela média, diferente aqui da colapsividade da cava. Aqui você divide pela média, não pela máxima, tá? E o ponto de corte sugerido por esse estudo foi de 12%. Então, acima de 12%, o paciente fluido responsivo, abaixo, não é. Exemplo 1, paciente com uma variabilidade de 31% de velocidade máxima aórtica, ele é responsivo a fluido. Nesse exemplo 2, nós temos aqui um paciente com menos de 10%, 9,3% de variabilidade, ele não é responsivo a volume. Então fica muito mais fácil. Se você quiser, você pode usar o eco e a velocidade máxima aórtica do que fazer o cálculo do VTI. Seria uma facilidade a mais para vocês fazerem a monitorização hemodinâmica. Outro protocolo interessante é usar apenas o ultrassom pulmonar. Você não tem muito manejo no eco, está ainda começando. Você pode fazer ultrassom pulmonar, que é mais fácil, né? Você vai fazer ultrassom pulmonar na fase de ressuscitação, ele predomina A, você tem o tanque vazio, né? Uma grande hipovolemia, o tanque vazio predomina A. Começou a hidratar, o tanque vai encher, vai para a posição aqui A2, quase cheio, e na posição B está bem cheio já, então começa a ter predominância B. Então, transpondo isso para a curva de Frank-Starling, seria a fase íngreme da curva de Frank-Starling, predominância A, fase de platô, predominância B, eu paro de hidratar. Conclusão, gente. Então, tema palpitante,
Vamos mastigar para vocês aqui, ó. Exame físico e parâmetro estático é pouco acurado para você predizer responsividade a volume, a fluido, tá? Então você vai desenhar a sua curva de Frank-Starling. Você vai desenhar ela com o VTI, com a velocidade máxima, com o ultrassom pulmonar, não importa. Você desenha a curva, escolha um método, desenhe sua curva, tá? Eu acho que a elevação passiva das pernas é mais interessante do que fazer prova de volume per si. Você vai fazer a hidratação, você pode estar com aquele paciente ali limítrofe e aquela hidratação fazer um pouco de mal para ele. Então eu escolheria aqui como método de eleição a elevação passiva das pernas, tá? Minha sugestão para vocês. Lembrar das suas limitações, né? O paciente hipoxêmico, principalmente, agora no Covid nós vivemos isso, pacientes extremamente hipoxêmicos que tinham hipovolemia, estavam em choque, então a gente tem que ter os limites ali para não fazer uma iatrogenia no paciente e ter clara a sua meta terapêutica. Isso é importantíssimo. Eu quero clarear lactato, eu quero melhorar a débito urinário, eu quero melhorar a pressão. O que eu quero com a hidratação? Ter um objetivo claro, alcançou isso, beleza. Então, cuidem bem dos seus pacientes, viu? Forte abraço a todos.